quando a Lauren, ela não passa o óleo, ela fica com problemas. Então, ela sempre vem com alguma reclamação da escola. Ai, não prestou atenção, ou não fez o homework, ou alguma coisa aconteceu que vem um bilhetinho. E sempre que a gente usa o óleo, não tem esse tipo de reclamação. Então, eu vejo que o foco dela é muito maior, né? Então, as crianças... o Dr. Friedman, ele recebeu várias cartas, né, depois desse tratamento, onde os pais continuaram utilizando isso, de que as crianças tinham melhorado consideravelmente o seu desempenho escolar, né? O óleo de lavanda também foi usado na Universidade de Tóquio e mostrou que aumenta as ondas alfa, demonstrando a capacidade de melhorar o estado de relaxamento. Então, se você quiser, né, adequar a lavanda também, você pode usar a lavanda na hora de dormir, né, que ajudaria no estado de relaxamento. E as ondas alfa também são ideais para meditação, faz com que seja possível o aumento da memória, o desenvolvimento da intuição, entre outros. Então, você está tratando durante o sono, né? Então, isso é uma das coisas mais maravilhosas, assim, que eu acho da lavanda, que você tá dormindo e mesmo assim o seu subconsciente tá sendo trabalhado, né? Outro óleo que também pode ser usado para déficit de atenção e hiperatividade é o alecrim, que ele tem relacionamento ali com a cognição da memória, né? Os estudantes da antiga Grécia, eles utilizavam o alecrim, né? E é bem interessante que, se você lê Shakespeare, no Shakespeare ele fala ali para Hamlet, né? A Ofélia diz para Hamlet: oh, eis o alecrim e isso é para sua lembrança. Então, imagina, tantos anos atrás, eles já utilizavam, né, os óleos essenciais e isso era descrito nos livros, né? Não tão aberto assim, porque talvez sem o estudo a gente não entenderia muito bem o que a Ofélia estava querendo dizer. Mas hoje, com essa introdução dos óleos, a gente entende, né? E eu acho, assim, maravilhoso. Então, isso se dá particularmente pela presença dos óxidos, né, que tem no óleo de alecrim e que ajudam a refrescar a memória. Então, a utilização do alecrim também pode ser feita através da inalação, né? Você pode pingar na sua mão e cheirar, ou você pode usar o inalador. Um outro tipo de óleo, né, que é utilizado é o ylang-ylang. Então, assim, se você tem pressão alta, né, não utilizar o alecrim, mas utilizar o ylang-ylang. E se você tem pressão baixa, não utilizar o ylang-ylang, mas utilizar o alecrim. Então, o ylang-ylang, ele é conhecido pelas suas propriedades hipotensivas, né, e curativa de pele. Ele tem uma propriedade super calmante. Então, no jornal de Neuroscience, eles dão bastante suporte, bastante pesquisas, né, que ele aumenta esse efeito calmante nas pessoas que foram expostas ao óleo essencial num ambiente controlado. Essa publicação foi feita em 2008, pelo jornal de Neuroscience. Então, eles até colocaram nessa mesma publicação que, por exemplo, pessoas que têm lojas, elas colocam em difusores espalhados pela loja o óleo de lavanda e o óleo de ylang-ylang, as pessoas acabam comprando mais do que quando não tem o óleo. Então, eles deixaram o óleo alguns dias acontecendo e tiraram e compraram as vendas, né? E eles perceberam que quando tem esse óleo, como a pessoa ela se sente menos estressada, mais relaxada e mais calma, ela tende a gastar mais. Então, vai aí uma dica para você que tem um negócio: coloque óleo de lavanda e óleo de ylang-ylang na sua loja. Dá-lhe atacar vendedor de loja agora. Vamos vender. Então, você vai ficar mais calmo e ainda vai vender mais.
Maravilhoso. Então, a lavanda, né, que como a gente já falou, tem ali um efeito sedativo. A Universidade de Miami, em 99, ela fez, né, esse estudo e descobriu que os sujeitos que foram expostos ao aroma do óleo de lavanda estavam não apenas menos deprimidos, como também pontuaram mais nos testes de matemática, com mais agilidade e com mais precisão. Então, esses sujeitos também representavam níveis mais baixos de ansiedade. Então, assim, a gente usa um óleo específico que é para tratar, por exemplo, o sono, né? Não consigo dormir, vou usar o lavanda. Mas quanta coisa que esse lavanda tem em volta e a gente, às vezes, nem tá buscando aquele target, mas a gente acaba alcançando, né? Então, a gente fala aqui de vários óleos, mas a gente não quer que vocês se sintam, por exemplo, alguém que está começando agora, que não tem acesso, né, a todos esses óleos, não fiquem assim tristes, deprimidos, então eu nem vou fazer porque eu tenho que ter vários óleos para começar. Não, né? Você pode comprar um kit e nesse kit você pode assim usufruir 100% e para vários tipos de coisas diferentes o uso do mesmo óleo, né? Então, e esse mês a gente já está com a promoção que entrando ganha, comprando qual que é o kit, Aline, que ganha o vetiver? É o kit de 200 PVs. Eu esqueci o nome, né? Porque não vai mudou agora. É o kit família que vem com difusor. Porque mudou, antes era o nome do kit, agora eu já não decorei mais. Porque, na verdade, a partir de amanhã já vão ser outros kits, né? Então, hoje é o último dia com aquele kit família que vem os 10 óleos essenciais, orégano, zengeste, lavanda, peppermint, brief, lemon. Vem alguns óleos aí e vem com o difusor junto. Daí ele de pontuação ele tem 200 PVs e toda compra que você faz com 200 PV ganha o vetiver. Isso. Então, assim, é um dos meus óleos favoritos para concentração. Então, a Lauren, ela não tem, assim, um diagnóstico, sabe? Que a gente está pesquisando bastante. E eu também, eu sou meio chata com remédio, sabe? Então, eu acho que o remédio, ele é importante, mas quando você tem uma coisa certa do que está acontecendo. Então, como o TDAH, ele é muito diagnosticado erroneamente, só porque a criança corre para cima e para baixo, não é hiperativa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes não é assim, né? Então, a gente está dando um remédio controlado e que talvez não seria assim. Então, um remédio que eles dão muito aqui nos Estados Unidos é o Adderall. O Adderall, ele é bem... Gente, eu esqueço as palavras em português, me dá até vergonha. Ele tem esse efeito que você fica... Sedado? Dependente, sabe? Dependente é a palavra. Então, você depois é muito difícil você tirar esse tipo de medicamento, né? Então, ele é um remédio que te causa essa dependência pelo fato de que ele é bem assim. Tem pessoas que, por exemplo, estudam para entrar na escola de medicina ou para fazer concurso público, e se você toma esse remédio ali de 4 em 4, de 6 em 6 horas, você não sente sono, você não sente fome. Você consegue ficar dias e dias sem comer e sem dormir, sabe? Nossa. Então, ele é um remédio maravilhoso porque ele te dá uma super concentração, ele te dá um pique maravilhoso, mas assim, com o abuso, o que isso te traz? Né? Ainda mais em crianças. Então, eu sou meio assim cautelosa para medicamentos. Então, eu sempre tentei esse paliativo, né? E tem dado bem certo. Às vezes, a Lauren chega em casa e fala: o olhinho não funciona muito. Aí eu falo: mas você falou 3 vezes? Porque lembrando que daí eu diluo para ela, né? Então a potência não é a mesma. Aí ela: não, eu me esqueci. Deu, então não foi o olhinho, foi você que esqueceu. Entende? Então, assim, gente, sério, funciona e tem que tentar, sabe? Então, se a gente também já começar a tentar duvidando, vai ser um resultado. Se a gente não tentar,
vai ser o mesmo resultado. E se a gente tentar acreditando, vai ser outro resultado. Então, né, começar ali, se você não tem como comprar o kit, compra 1, 2 óleos e aí começa a fazer a misturinha, né, que a gente também pode ensinar a fazer esse mix. E assim, ó, é super importante e dá super certo. E por último, eu queria falar do óleo de coentro, que foi feita uma pesquisa na Faculdade de Farmácia, né, Medicina e Farmácia na Romênia, que realizou esse estudo quando as pessoas inalavam o óleo de coentro. Então, eles tiveram múltiplas exposições, né, a esse tipo de óleo, e ele conseguia neutralizar a ansiedade, a depressão e o estresse oxidativo. Então, evidentemente, esses óleos poderiam ser úteis para aliviar um dos sintomas emocionais do TDAH, né? Então, a gente consegue utilizar 1 ou 2 óleos juntos, cada tipo de óleo separadamente, ou os óleos no difusor ou misturando eles, né? Então, assim, vale lembrar que o vetiver, ele não pode ser ingerido, né? Ele só pode ser utilizado na inalação ou tópico. Você pode utilizar o vetiver diluído na sola do pé das crianças, né? Faz uma massagem, pode colocar aqui no umbigo, pode pingar na mãozinha e eles cheiram, passar assim atrás da nuca, mas não tem ingestão. E os outros, né, o lavanda e os óleos que também podem ser ingeridos, eu, por enquanto, não gosto de administrar para as crianças que são menores de 6 anos, que é o caso dos meus 3 filhos, eles são menores de 6 anos, a ingestão, eu acho que é muito forte. Mas também pode ser, mas sempre monitorando, né? Então, e com cuidado. Eu gosto bastante da inalação que acontece todo aquele processo que eu falei para vocês, e é um processo rápido, né? Então, o fígado não precisa quebrar essas moléculas para serem absorvidas ali pelo sangue, né? Ele já vai direto. Lembrando também, né, Evelyn, que tudo que se trata da questão emocional, a inalação é a melhor opção. Não tem por que ingerir quando tu quer trabalhar a questão do cérebro, né? Então, assim, ó, tudo que é questão emocional, gente, inalação sempre é a melhor opção. E ali a Evelyn tava, uma hora ela perguntou ali, ela falou, né, comentou, ah, filha, tu usou as 3 vezes que tinha que usar? E a filha dela comentou que não. Isso é muito importante, porque quando a gente usa os óleos essenciais, eles ficam no nosso organismo em média de 3 a 4 horas. Então, quer dizer, depois de 3, 4 horas, tu já não tem mais o óleo essencial agindo no teu corpo. Por isso a importância, né, de tu usar mais vezes para te ter sempre o óleo essencial no teu organismo. Aqui em casa, Evelyn, eu gosto muito de usar a misturinha que eu faço com alecrim, cedro e vetiver agora, né? Porque até então eu não tinha vetiver, mas que nem tu, assim, eu tô fascinada por vetiver. Todo dia a gente usa aqui em casa no difusor. Realmente ele é um óleo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu faço a diluição desses 3 óleos de 10 ml. E quando a gente para estudar aqui em casa, eu sempre estou passando em mim, nas crianças e no Gabriel. E realmente tem surtido um efeito bem legal. Eu tenho gostado bastante. Eu gosto muito. Tem o óleo também, que é um dos óleos que a doTERRA lançou para meditação, né? Para cura de estado emocional, que se chama Peace. É o óleo da paz, né? Literalmente. E ele tem o vetiver. Então, assim, é um cheiro maravilhoso. E eu sou uma pessoa que eu tenho o TDAH, né? E eu sou muito hiperativa. Eu sou uma pessoa que, às vezes, até para falar, eu falo tão rápido que eu tô me embolando ali no meio. Eu tenho que, pera, respira, vamos falar mais devagar, né? Que ninguém é obrigado a não me entender. Mas eu tenho essa coisa de ser muito rapidinha, sabe? E às vezes até, como eu tenho que estudar muito, ler muito, eu me pego assim... eu quero fazer tudo rapidinho e aí não me aprofundo nas coisas, sabe? E isso não me ajuda. Então, com o vetiver, eu consigo, né, chegar nesse estágio de relaxamento, e concentração,
né? Então não é um relaxamento que te dá sono. É incrível, gente. É um relaxamento que te traz concentração. Então você relaxa, você fica num estado de paz e você consegue se concentrar naquilo que você está fazendo. Sabe? Tipo, ai, mas eu não estudo, Evelyn. Para que eu preciso usar o vetiver? Sabe quando você quer comprar alguma coisa no mercado e aí você chega no mercado e fala assim, mas o que eu vim comprar? É a concentração. Sabe quando você, ai, tá segurando aquela informação para o seu marido porque você quer conversar com ele olho no olho quando ele chegar em casa e quando ele chega você pensa assim, eu tenho que falar com você, mas o que era mesmo? Então, concentração, né? Memória. Então, a gente precisa entender que o nosso dia a dia, ele trabalha com isso, né? Com a nossa concentração, com a nossa memória. E até com esse meu jeito todo agitado, eu não consigo fazer meditação. Eu sempre achei que meditação era um saco. Porque eu não consigo simplesmente fechar o olho, respirar e relaxar, sabe? Eu tô aqui com o aberto e fechado, o olho do peixe no gato, como dizem. Não vai, sabe? O meu cérebro não relaxa. E eu tô ouvindo, porque você tá sentindo, né? Respirando, entrando pela sua cabeça, saindo pelo seu pé. Eu já tô ali, meu pé. Então, assim, esse óleo, né? O vetiver ou o pis, que ele é uma mistura de óleos, eles me ajudam a estar no presente, né? E aí traz a ansiedade também, que a depressão é pensar muito no passado e a ansiedade pensar muito no futuro, né? Então ele te traz para o presente e você não tem mais toda aquela ansiedade, mas daí a ansiedade a gente fala depois. É, porque eles são óleos que são aterrizador, eles aterrizam a pessoa, né? Eles fazem tu voltar para si. Porque a gente Aí, tem a tendência, pelo fato de, né, de ter muitas coisas para pensar e muita coisa para fazer, a gente tem que estar sempre avoado e pensando, né? Então ele faz tu voltar a si. Por isso que esses óleos são tão importantes na questão do estudo e muito indicado para criança. Criança não, né? Pessoas autistas, né? Esse óleo, ele é top para isso, muito bom por causa disso, que ele aterriza, né, a pessoa. Então, agora, não sei se alguém já quer tirar alguma dúvida contigo. Eu nem perguntei na questão da respiração, mas acho que a gente já pode ir para o outro tópico, que é para dor de cabeça, ou tu quer falar mais alguma coisa, Evelyn? não, pode ir. Eu não sei aqui muito bem como que vê. Se a gente quiser ver se as pessoas estão mandando perguntas, mas se o pessoal quiser ir mandando perguntas, a gente pode também começar essa interação. Vocês podem ir perguntando o que vocês querem saber e a gente vai trazendo, né? Acho que é mais fácil também. Sim. Então, eu vou falar agora sobre a dor de cabeça, né? Que muitas pessoas têm, né? E muitas delas, muitas vezes, não sabem a causa, porque muitas coisas podem causar dor de cabeça, né? Inclusive, a desidratação do nosso corpo. Às vezes, eu, por exemplo, né, eu sou uma pessoa que não tenho costume de tomar muita água, a não ser que eu esteja, tipo, na academia. Quando eu tô na academia, eu tomo muito líquido, mas em casa, água mesmo eu não tomo. Hoje em dia, eu tomo chimarrão, então tomo chimarrão desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas antigamente eu não tomava chimarrão, eu não tinha esse hábito. Então, às vezes, eu ficava 2, 3 dias sem tomar líquido, gente. Muitas pessoas, tá? E eu tô falando porque muitas pessoas são iguais a mim. Então, assim, ó, com o uso dos óleos essenciais, eu fui também trabalhando isso na minha pessoa, né? Porque quando eu coloco ali o olhinho na água, isso me ajuda também a tomar mais líquidos. Então, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em tomar água porque eu não, sei lá, não gosto de tomar água. Gente, ó, essa sou eu, não gosto de tomar água. Então, quando a gente tem falta de líquido no nosso corpo, a gente tende a ter dor de cabeça, né? Até porque o nosso corpo, a maior parte dele é movida a líquidos. Então, é muito interessante a pessoa que não toma líquido ter esse cuidado, tá? De tomar bastante líquido, porque nessa questão a pessoa está prevenindo dor de cabeça. E dor de cabeça por questão de falta de líquido, um óleo que eu indicaria para usar seria o lavanda. Por que o lavanda? Porque o lavanda, ele também é bom para tratar, para tipo,
passar a dor de cabeça e poucas pessoas desconhecem. Geralmente o pessoal fala do peppermint, 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 mas o lavanda também é bom para isso. O peppermint, ele é mais usado para dores de cabeça mais crônica, tipo enxaqueca. Aí sim, né, pode ser usado o peppermint, mas quando é uma dor de cabeça mais ocasional, por algum motivo criado por disciplina da pessoa, o lavanda ele já ajuda bastante nessa questão. Então, ingerir líquido, né, e usar o lavanda, com certeza a dor de cabeça vai embora. Muitas vezes não precisa nem usar nada, é só ingerir o líquido que a dor de cabeça vai embora, que é por causa disso que ela foi ocasionada, né? Uma das coisas que o ser humano tem muito hoje em dia, pela correria, né, pelo dia a dia, é o estresse. Então, o estresse também causa dor de cabeça. Muitas vezes, aquela preocupação do dia a dia, tu acaba adquirindo essa dor de cabeça. E um óleo essencial que é muito bom, né, para essa questão da dor de cabeça por causa do estresse é o alecrim. Então, a pessoa que, né, que sofre de estresse e ali no decorrer do dia tem dor de cabeça por causa disso, use o alecrim, gente. O alecrim para dor de cabeça causado pelo estresse, ele é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso mesmo. Outras coisas, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Às vezes a gente tem anemia, falta de ferro no nosso corpo. E isso também a gente vai adquirindo dor de cabeça e são dor de cabeça constante. Então, para dor de cabeça causada pela anemia, o alecrim também é o mais indicado, por causa da anemia mesmo. Ele ajuda bastante na pessoa que é anêmica, que tem problema de anemia, ele ajuda na aumentar, né, a melhorar a questão da anemia e automaticamente vai melhorando na questão da dor de cabeça. Então, esse óleo é maravilhoso para isso. Não, para quem tem pressão alta não pode usar. Aí eu falei, acho que no início, né, que não pode usar. Para quem tem pressão alta e quer baixar a pressão, a Evelyn comentou ainda há pouco que o Lang Lang é muito bom para isso. Ele é maravilhoso. Então, quem tem pressão alta, usa o Lang Lang para baixar a pressão. E quem tem pressão baixa, que é uma da função do alecrim, né, aumentar a pressão, aí usa o alecrim. Ele é maravilhoso para aumentar a pressão da pessoa. Mas quem não tem problema de pressão alta, né? E tem anemia, use o alecrim. Ele vai tratar tanto a dor de cabeça quanto a anemia, tá? Então ele é maravilhoso para isso. Problemas crônicos, que nem eu falei, sinusite, que ajuda a atacar a dor de cabeça, enfim, outras doenças, aí eu indico o peppermint, gente. Realmente, o peppermint é maravilhoso. Para quem sofre de enxaqueca, sério, ele é muito, muito bom. Olha, eu sou uma pessoa que tenho, acho que eu tenho tudo quanto é tipo de doença, né? Tudo que eu já falei, eu me usei como exemplo aqui. Ai, que horror, gente, mas é verdade, eu tenho, não posso falar outra coisa. Eu, eu não. Sério, gente, olha, eu tenho já 2 anos de uso de óleos essenciais e eu nunca, nunca, nunca tinha achado um óleo essencial para mim enxaqueca. E eu tenho muita dificuldade, mesmo usando os óleos essenciais, inclusive o peppermint. Mas o que acontece no meu caso, né? Tem pessoa que tem enxaquecas, dores crônicas, né? Por causa dela, passa o peppermint e melhora e show de bola. No meu caso, não. Então, acontece, quando eu sei que está iniciando a minha dor de cabeça por causa da, né, a enxaqueca em si, eu tenho que usar logo no início, porque daí eu usei, eu amenizei. Mas quando, tipo, se às vezes eu não tenho acesso ao peppermint no momento e começa a me dar uma dor de cabeça, como hoje, por exemplo, né? Eu estava no hospital, fiquei o dia inteiro com a minha filha, me alimentei mal, então, assim, ó, foi terrível. Eu cheguei em casa com a minha cabeça explodindo. Então, não teve peppermint que resolvesse a minha dor de cabeça. Nesse caso, o que acontece? Eu não fiz porque eu estava desesperada e eu sabia que eu tinha essa aula para dar. Gente, sério, eu não faço isso, eu não gosto, eu evito. Aqui em casa ninguém toma. Eu sou uma exceção aqui de casa nesse meio tempo de desespero. Eu fui obrigada a tomar um medicamento porque eu não estava aguentando e eu não estava vendo jeito, sabe, de baixar a minha enxaqueca. Eu pensei, como é que eu vou falar pro pessoal? Gente, porque enxaqueca é horrível. Me dá ânsia de vômito, eu não tenho vontade de falar, a claridade me irrita, assim, ó, eu fico péssima. Então eu fui acabei tomando medicamento.
Mas o que acontece? Quando a pessoa tem que fica forte, assim como a minha, e não baixa, além de passar nas têmporas, né? Porque a pessoa só molha o dedinho, passa nas têmporas massageando e na testa a pessoa vira e passa no céu da boca. Eu não sei se é o gosto ruim do óleo, porque ele é muito forte, pelo menos para mim. Tem gente que gosta de ingerir, assim, de boa, para permitir. Para mim, ele é forte. Não sei se é o gosto, mas, sério, gente, mas ameniza a dor, tá? A dor ameniza, assim, ó, de imediato. Então, molhar, depois que fez todo, né, o básico que tem que fazer para passar enxaqueca com peppermint, que é massagear as têmporas e também a testa, molhar e passar ele no céu da boca. Se ainda assim não resolveu, eu não peguei ele aqui, que é o Frank Sense. Ele tá lá no meu, no meu outro armáriozinho. Mas fazer esse mesmo procedimento de molhar o dedo no Frank Sense e passar no céu da boca, tá? Então, é uma dica aí que pode ajudar para as pessoas que não resolvem, né? Assim como eu, de imediato, o Peppermint. Né? Tem pessoas que usam e na hora já trata ali da enxaqueca. No meu caso, gente, eu não consigo, a não ser que eu tenha esse tempo, daí eu faço todo esse processo. Hoje, que eu nem comentei com vocês, eu estava com pressa, então eu tive que acabar tomando medicamento. Que eu não indico, não gosto, né? Não estou influenciando ninguém, mas eu não tinha o que fazer, eu precisava disso, né, para estar aqui agora. E também a questão respiratória, né? Então, muitas vezes a gente não sabe respirar, né? Quando a gente não respira direito, a gente acaba ocasionando muitas coisas no nosso corpo, inclusive a dor de cabeça. Então, para ter esse cuidado né, de trabalhar a respiração, um método aí que a Evelyn acabou de comentar que não gosta muito é a meditação. Gente, a meditação faz o ser humano aprender a respirar, né? Então, quem puder tá fazendo meditação com o uso do Breathe, tá? Porque o que acontece? Ele vai oxigenar todo o nosso cérebro, todo o nosso cardiovascular, todas as nossas células, né? Então, todo o nosso corpo vai estar sendo oxigenado para a gente aprender, para ajudar também na hora da meditação e também aprender a respirar, porque faz parte do ser humano respirar. A gente está muito acostumado no automático, né? O respirar. Eu, por exemplo, eu respiro pela boca. Eu não respiro muito pelo nariz. Então, que também não é indicado, né? A gente tem que respirar pelo nariz, porque no nosso nariz a gente tem um filtro onde vai filtrando todas as impurezas que a gente acaba botando para dentro do nosso corpo. E pela boca isso não acontece. E é uma coisa nojenta que eu vou falar aqui, mas é real. Então, muitas vezes, isso foi uma professora da faculdade que falou, tá? Quando tem uma pessoa do teu lado e ela solta gases né, e tende a ter aquele cheiro ruim, e quando a gente respira pela boca, a gente, sério, e gente, é verdade, eu tô falando sobre respiração, e isso é muito verdade. A gente tá, né, é, a gente tá como se a gente estivesse comendo as fezes, gente, porque é cheio de bactérias. Então, assim, ó, depois que a professora falou isso, gente, quando eu sinto cheiro ruim, na mesma hora eu faço meu nariz desobstruir para me começar a respirar pelo nariz. Porque ninguém merece ficar comendo essas coisas nojentas. Mas isso é bem sério, tá, gente? Eu tô falando aqui, tô rindo. É um horror aí colocaram, mas isso é verdade, tá? Então, quem respira pela boca, toma esse cuidado, porque é bem sério, tá? Se esforça para respirar pelo nariz, porque a gente tem um filtro onde faz com que a gente não prejudique o nosso corpo com isso, né? Então, gente, o cuidado de a gente saber a causa das nossas dores de cabeça, né? Que nem eu falei, a gente pode ter dor de cabeça por muitas causas. E a gente descobrir a causa é interessante porque a gente acaba tratando o problema, né? Não fica só na superfície, a gente trata a causa. Então, tende a acontecer o que quando a gente trata a causa? Não ter mais a dor de cabeça. Então, isso é muito importante. Se é por falta de alimentação, come, né? Se é por causa da sinusite, trata a sinusite. Se é por causa de falta de líquido, toma líquido. E assim sucessivamente, gente. Tem que ter esse cuidado, porque realmente a dor de cabeça é muito desconfortante, muito mesmo. E não é legal, né? A gente passar o dia com dores e com desconforto, podendo ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, gente, o uso dos óleos essenciais é muito bom para isso, para ajudar a gente a ter uma melhor qualidade de vida.
Então, vamos usar e vamos cuidar aí do que trata a nossa causa pra gente não precisar estar sofrendo. É isso aí. Ai, gente, desculpa falar aquilo, mas eu fui obrigada a compartilhar, né? Eu aprendi na faculdade e o que a gente aprende, a gente tem que compartilhar com os outros. Não, e outra coisa, eu vou falar para vocês, se vocês não sabiam, sabe quando você tá, tipo assim, você acabou de comer e tal, daí o seu estômago começa a fazer assim, e aí você fala assim, ai, tá roncando porque eu tô com fome. Não, é porque o seu bolor fecal está ficando pronto, você está quase pronto para evacuar. Ai, que lindo! Então, por isso que estava fazendo aqueles barulhinhos. Na verdade, está se movendo para você ir ao banheiro. Então, às vezes, as pessoas têm prisão de ventre e gostam de saber disso, né? Porque é uma maravilha. Deu 3 pulinhos porque conseguiram ir no banheiro. Então, maravilhoso, né? É mesmo? Ai, é bom, gente, é para descontrair, não ficar uma aula muito chata, viu? A gente acaba se animando um pouquinho. Ai, ai. Então, para encerrar, eu vou terminar falando sobre a ansiedade. E aí, se vocês tiverem algumas perguntas, a gente faz um debate rapidinho, né? Tira as dúvidas que ficaram. Sempre lembrando que mesmo depois que acabar a live, se surgir alguma pergunta, vocês podem mandar para mim, para a Aline, né? Para quem estiver mais perto de vocês, se vocês conheçam. E a gente pode tirar as dúvidas, não tem problema nenhum. Ou também, se você lembrar só o nome, por exemplo, ai, ela falou muito sobre o lavanda ou sobre o vetiver, não lembro para que serve. Entra no site da Doterra, escreve vetiver ou lavanda ou qualquer óleo que você queira saber e vai aparecer a descrição para você de como que ele pode ser utilizado, né? E também quais são os tratamentos, né? Para que ele serve. Então, também é uma outra dica mais rápida, né? Se você quiser uma resposta mais rápida e o seu contato não estiver disponível ali no momento. Então, ansiedade, né? Ansiedade, eu acho que é o mal do século. Eu desconheço uma pessoa que até hoje falou para mim eu não tenho ansiedade. E eu acho que a ansiedade em níveis normais, ela é normal, né? Então, é normal você ter uma ansiedade quando você tá aqui fazendo uma live, né? Quando você está aplicando para um novo trabalho, você está aplicando para uma nova, você está conhecendo novas culturas, novas pessoas. Isso é normal você ter ansiedade, né? Você não sabe como que aquilo vai acontecer. Mas o que não é normal é você não dormir porque você está ansioso. E às vezes ansioso por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer, né? Então eu acho que pelo menos o mal que eu tenho eu sempre tento estar pronta para as possíveis situações que a vida vai me trazer. Então, eu deito no travesseiro, ao invés de eu relaxar, eu fico, ai, mas eu devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Ai, mas eu não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Ai, mas e se acontecer isso assim, assim, assim de novo, a minha resposta vai ser essa. Então, eu fico sofrendo por antecedência por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, né? E é engraçado porque isso me traz um estado ali de cortisol e um estado de agonia que às vezes nunca vai acontecer, né? Então, o que eu faço, né? Como tratar essa ansiedade? Então, lembrando que os óleos essenciais, eles não substituem o tratamento médico, né? Se você faz terapia, continue fazendo terapia. Se você acha que você já tá bem, mas o médico não deu alta para você, converse com seu médico novamente, converse com seu terapeuta novamente, né? E sempre é importante ter amizades que vão ser as suas raízes, né? Então, talvez você está tendo algum problema e aí o terapeuta ali não está disponível, mas você tem uma coisa, alguém a quem voltar, né? Então, algumas dicas importantes e também os óleos. Então, o que eu fiz? São vários óleos que você pode usar para ansiedade, mas eu quis ser mais prática e trazer para vocês praticamente os mesmos óleos que a gente usou para o TDAH, a gente também pode usar na ansiedade. Então, eu gosto muito desse embasamento científico, eu sempre falo em todas as lives que eu faço, porque eu quero que vocês entendam que isso não foi da minha cabeça. Eu não estou falando que o lavanda é legal porque eu acho bonitinho o vidro. Não.
É embasamento científico de que estudos foram feitos e realmente funciona. Então, por exemplo, a lavanda, ela é popular por ser relaxante, né? Mas ela também tem a formulação de outros produtos que vão surtir o bem-estar até mesmo nas crianças, né? E nos recém-nascidos. Então, se você usa o lavanda, você pode até perceber que isso já começou a ser usado lá atrás, né? Lá pelos ancestrais. Então, pesquisas, né, mostram que o óleo de lavanda, ele ajuda não só na boa qualidade do sono, mas também na depressão, né? E também com enxaquecas. Então, às vezes, o peppermint ali não funcionou, porque hoje, vamos colocar aqui o exemplo da Aline, né? Ela chegou em casa morrendo de dor de cabeça, passou o peppermint, mas não funcionou. Mas o que estava causando essa dor de cabeça? Né? Todo o estresse que ela estava vivendo desde a madrugada, de que o bebê não dormiu, aí ficou preocupada, e aí teve que ir para o hospital, e passou o dia inteiro no hospital, provavelmente não se alimentou, não bebeu água, estava no estresse, o que a minha filha tem, o que vai acontecer, ela vai ter que ficar no hospital, eu vou para casa, eu tenho o meu compromisso de dar aula. Então, todo aquele estresse, coitado do óleo, né? Não há óleo que aguente. Então, a lavanda, então a gente fez uma live, eu, Aline, sobre o efeito, sobre tratar a raiz do problema, né? Então, o peppermint ali, ele vai ajudar na oxigenação, mas o que estava causando essa dor de cabeça? Era o estresse, né? Então, talvez, adicionando um pouquinho de lavanda também vai ajudar mais um pouco, porque não é só a falta de oxigenação, é o estresse. Então, o efeito sedativo da lavanda vai fazer com que você relaxe e a dor de cabeça acalme, né? O vetiver, então você também pode utilizar o vetiver para ansiedade, né? Então, as substâncias do vetiver, elas causam um efeito de elevação e de bem-estar. Então, algumas evidências mostram que o vetiver também melhora a saúde emocional. Um estudo feito com ratos que receberam o vetiver, eles tiveram um efeito similar ao diazepam. Então, o diazepam geralmente é um remédio controlado. Não sei se ainda está controlado no Brasil, até então era controlado, você precisa de receita, né? Você não pode simplesmente ir na farmácia pedir diazepam, não sei agora como é que tá. Mas, então, esse remédio ele é prescrito para ansiedade, ele tem efeito sedativo. Então, quem toma diazepam fica meio grogue, meio mole, sabe? E o efeito do vetiver nos ratos teve esse efeito calmante, né? Então, recentemente, o óleo foi incluído em tratamentos de déficit de atenção e hiperatividade, como a gente falou um pouquinho antes, para adultos e crianças. Então, imagina, maravilhoso, porque hoje um Aderal, se você vai dar Aderal para um adulto, você vai começar entre 30 e 40 miligramas, tá? Se você for dar para uma criança, você vai começar ali a 10, 20 miligramas, dependendo do estado. Então, veja, aqui o mesmo quantidade de vetiver, que vai ser uma gotinha 3 vezes por dia, vai ser tratado adultos e crianças. Ou seja, é uma potência que não vai dar nenhum efeito colateral e você pode tratar tanto crianças quanto adultos, né? Então, maravilhoso. Também tem o bergamota, né? Que você pode usar ele em chá, no chimarrão, você pode usar na sua água, né? Ele ajuda a melhorar o humor, reduzir a fadiga e diminui os níveis de hormônio de estresse, né? Então, mais um estudo comprovou que o óleo de bergamota tem propriedades calmantes e que reduzem a ansiedade. O ylang-ylang, novamente, como a gente falou, ele promove o relaxamento e ele também reduz o estresse corporal e os níveis de cortisol e a pressão sanguínea. Então, por isso, não utilizar o ylang-ylang se você tem já pressão baixa, né? A camomila romana, ela é maravilhosa, então tem as evidências, né, baseadas na medicina alternativa dos estudos que foram feitos aqui nos Estados Unidos. Eles mostraram que a alternativa da utilização da camomila romana pode reduzir a ansiedade. E eles testaram isso em pacientes de UTI.
E isso comprovou que os métodos tradicionais, eles deixavam muito a desejar. Então, eles colocaram essa pesquisa dentro de pacientes de UTI e foi comprovado que esses pacientes tinham muito mais relaxamento no uso do método paliativo do que no uso da medicina tradicional, né? Então, a camomila pode acalmar a mente hiperativa e as preocupações. Um outro óleo que a Aline também falou, que é maravilhoso, você pode usar para dor de cabeça, para relaxamento, você pode usar para estresse, ansiedade, é o olíbano. Ele tem diversos benefícios, né? E o seu potencial está em superar o estresse estimulado nas regiões límbicas do cérebro. Então, tem um estudo foi feito no Departamento de Enfermagem da Universidade da Coreia do Sul, que mostrou que quando foi usado em massagens, o olíbano reduziu a ansiedade, a depressão e a depressão do paciente, além de muitos outros efeitos que o olíbano teve, né? Ele silenciou a mente e aprofundou as práticas meditativas. Então, você pode usar para meditação, você está aprendendo a fazer respiração, você pode, né, utilizar o olíbano também. E aí, outros óleos, né? Peppermint, eucaliptus, o orange, o myrrh, o rose. Então, assim... Copaíba, que também é maravilhoso para a pele. Então, assim, ai, Evelyn, eu tô começando, não sei se eu vou gostar, mas eu tenho que comprar todos esses óleos, né? Eu não tenho dinheiro, vai ficar muito caro. Não, você pode começar com 1, 2 óleos, você pode também começar com um dos nossos kits, né? O importante é começar. O importante, eu lembro, ali no início a Karina estava falando que tinha uma senhora que no primeiro mês já comprou quase o kit do estoque do Doterra todo. Então, assim, você começa e acreditando que aquilo vai funcionar, porque aquilo realmente funciona, e você vai vendo que está funcionando e você começa a adquirir mais e mais e mais, e o conhecimento vai chegando. Então, não fique também triste, mas é que eu não entendo dos olhos ainda, eu não sei se eu vou, né, me lembrar para que serve os olhos. Não, então, caderninho ali, anota. Tem eu, tem a Aline, tem a Karina, tem o site do Doterra. Então, isso é o de menos, né? Mas o mais importante é começar, porque uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro, né? E eu acredito, tá, Evelyn, muito nisso. Eu sei que o estudo é muito importante para a gente nessa área, né? Quanto mais estudar, melhor, porque a gente vai e acaba aprendendo muitas dessas coisas. Mas o mais importante é que a pessoa ficar preocupada com os estudos é ela viver os óleos essenciais, porque são as experiências dela que vai fazer impacto na vida das outras pessoas, né? Então, é a experiência que ela teve com o uso dos óleos essenciais que vai comover, e não só Oi, Lori! E não só os estudos, né? O estudo é importante, faz a gente perceber, nossa, aquela pessoa realmente entende do que está falando. Mas para mim o que mais me impacta é quando a pessoa fala da sua experiência, né? E a gente tem experiência adquirindo os óleos e usando. Ontem eu tive a oportunidade de fazer a live com meu filho e falando da experiência dele com a síndrome de Crohn. Então, assim, ó, não importa, né, o que falem para mim dos óleos essenciais, se funciona ou não, eu tenho a crença, porque eu vivi dentro da minha casa com meu filho, eu sei que para ele faz muito bem, e isso que importa. E o que eu faço com meu filho, eu posso compartilhar com as outras pessoas que têm o mesmo problema que ele. Inclusive, a Evelyn, um tempo atrás, me indicou uma pessoa lá dos Estados Unidos que desconfiava que o filho tinha também doença de Crohn. Ela não tinha o diagnóstico, mas ela achava que ele tinha pelos sintomas, né? Então, eu acabei passando o mesmo protocolo do meu filho para o filho dela. E depois de um mês, ela me mandou mensagem falando dos resultados positivos que o filho dela estava tendo, enfim. Mas isso tudo ela só soube porque um dia eu, Aline, comecei a usar os óleos essenciais do meu filho e eu vi o resultado positivo nele e compartilhei. Senão ela não ia ter acesso a isso. E não foi a formação que eu tive ou que eu deixei de ter. Não, foi o meu uso, né? A minha experiência. Então, isso que eu acho que é mais importante de qualquer preocupação de estudo, porque geralmente as pessoas não fazem e não usam os óleos essenciais por causa disso. Ai, eu não sei, nunca estudei.
Não importa se não sabe, nunca estudou, compra e usa, que a tua experiência que vai fazer diferença na vida, né? Na sua vida e na das pessoas que estão ao seu redor. A Lauren saiu do banho e veio me perguntar se ela pode falar do olhinho que ela leva para a escola. E veio aqui, tirou o óleo da mochila e falou: eu quero passar para todo mundo ver. Não, quando tu tava dando aula, ela tava vindo atrás da cadeira e espiando. Bem bonitinha. Ó, uma pessoa, eu não sei quem é ali. Posso falar agora? Calma, Lauren. E agora? Posso falar agora? Ah, então deixa ela falar. Depois eu compartilho os olhos que eu uso no meu filho. Você Ela quer falar? Pode. Fala, Lauren. Esse olhinho bem aqui é muito gostoso, também eu amo. Esse também. Você sabe que é uma bicha? Sei. Para que você usa esse olhinho aqui? Caça. Você sabe, like, quando eu vi o mundo papa, também eu tô triste. Quando eu tô muito brava, quando eu tô muito triste. Também, like, não vou saber. Eu sabia eu botei esse lotinho. Eu pego minha mochila, eu uso. Eu passei isso do agora eu tá com também. Eu ajudou também. Agora eu tá feliz, cara. Ai, arrasou. Então, fica feliz, calma. E aí, ela, quando ela tá muito irritada, que ela tá muito brava na escola, que ela não tá aprendendo, ela passa o olhinho, que daí ela se lembra de respirar e fica calma. Isso é. Isso é, né? Isso é engraçado. Engraçado. E o que tem nesse olhinho aí? Quê? É engraçado porque quando eu faço o olhinho, quando ela tava de férias, eu às vezes colocava o vestiver, né? Porque eu queria continuar estudando com ela, mesmo na pandemia. E aí ela cheirava e falava assim: isso tem cheiro da minha escola. Porque já fica no cérebro, né? Ah, eu tô indo pra escola, então eu vou passar o vestiver tem cheiro da minha escola. E aí já condiciona, né? Esse daqui que eu fiz, o blend para ela, ele tem o vetiver, peppermint, e ela escolheu o orange. Então eu sempre gosto também de mostrar. Eu faço a base vetiver, e aí eu dei o orange e o bergamota para ela cheirar, e ela escolheu o orange, né? Esse eu gosto, esse. Esse você gosta, né? Então é importante também. Às vezes, se você tem. Depois que você começa a fazer essa coleção, se você tem essa oportunidade, dá para o seu filho, por exemplo, eu quero fazer um óleo e a base vai ser ali para concentração. Então, ylang ylang ou vetiver, você dá para o seu filho cheirar e ele escolhe, né? O cheirinho que ele mais gosta. E, nossa, é maravilhoso. Ela mesma já sabe. Ai, às vezes ela entra no carro. Ai, mamãe, esqueci hoje de passar o meu livro. Já vou passar. Aí vai, passa no pé, passa na mão. Né, Lori? Não, eu neco também. No teu neco também? Eu quis ser. Ai, que bonitinha. Respondendo ali a pergunta de uma pessoa que perguntou, não sei quem foi, sobre quais os óleos essenciais que eu uso no meu filho. Eu usei vários óleos até chegar a esses, né, que surtiu mais efeito para ele, que fez muito bem. De manhã eu uso Zengest e Frankincense, 2 gotinhas de cada. E à noite a gente usa o DDR e o Copaíba. Gente, esses óleos são milagrosos na vida do meu filho. Ele tem uma qualidade de vida assim que não tem nem nada que questionar, né? O médico comentou com a gente que ele não ia crescer no tamanho que era para ele crescer justamente por causa que o medicamento era muito forte e ia prejudicar, né, nessa questão. E o meu filho está se desenvolvendo muito bem, né? O meu filho não tem mais aquelas crises de diarreia, que é um dos sintomas da doença de Crohn. O cocô dele sempre sai bem firmezinho, bem bonitinho. Então, nossa, o meu filho vive muito bem, assim, muito bem mesmo. O meu filho não fica doente, muito difícil. Esse final de semana que ele pegou uma virose junto com a Gabriele, mas tanto é que ela ainda tá ruim, ele já tá bom. E geralmente doença autoimune acaba baixando a imunidade da pessoa, inclusive os medicamentos que toma, né, baixa muito a imunidade.
Então, meu filho vive super bem. E esse mesmo protocolo que eu passei para essa mãe, amiga da Evelyn, ela também mandou mensagem dizendo que o filho dela está super bem com o uso dos olhos. Então, eu acho que é uma receitinha que pode ser passado que está dando positivo, né? Daqui em casa, deu lá, e é o mesmo óleos essenciais. Ah, é verdade. Ai, ai, esse Miguel é um sarro. Mas, enfim, então seria isso, né, pessoal? Eu quero agradecer a participação de todos. A Evelyn também vai acabar se despedindo e acredito também que ela é muito grata por isso. E foi muito bom poder compartilhar, né, as nossas vivências com vocês. Foi também um prazer conhecer vocês. Eu tenho muitas pessoas aí que eu não conhecia, inclusive essa senhora, né? Deixa eu ver, Roseli. Foi um prazer te conhecer, foi muito bom, tá? Espero que Prazer é vocês tenham meu. gostado. E aí, é isso aí. Boa noite para todos. Passar para a Boa Evelyn agora, noite. senão eu fico falando até amanhã. Não, é isso aí. Obrigada por ficar com a gente até o final. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Não sabemos tudo, mas o que a gente sabe, a gente quer compartilhar. É isso aí. Eu espero que todo mundo tenha anotado tudo, porque minha nossa, né? Foi muita coisa assim que a gente tem que ter anotado para levar para a vida, porque olha, é muita experiência, né, gente? Por isso que eu deixo o convite para todas vocês, tragam, né, os familiares, os amigos, façam convites. Cada live não, cada classe, né? Que aqui onde nós estamos no Zoom é classe. Cada classe, pessoal, está sendo muito interessante, porque todo mundo está trazendo suas experiências, seu dia a dia, seu conhecimento, está trazendo tudo para nossas aulas, né? Então, é muito diferenciado uma equipe, uma dupla de outra. Se todo mundo está acompanhando, vocês podem, né, concordar comigo que cada dupla é bem diferente uma da outra, né? Falamos dos mesmos olhos, mas as experiências são todas diferentes. É incrível isso. Então, aproveitem cada classe que nós temos para convidar, né, trazer os convidados de vocês, os clientes que já estão usando, para que eles levem esse conhecimento também e para que eles repassem esse conhecimento. Porque não podemos desperdiçar tanta coisa boa, tanta experiência boa, tanto conhecimento, né? E nós devemos, essas classes, é uma oportunidade para que a gente possa levar conhecimento para mais pessoas e mais pessoas nos ouvir contando, porque às vezes cliente ou um familiar, às vezes não escutam muito bem o que nós estamos falando no momento, né? Nós, como os consultores, às vezes tem clientes que acham que nós estamos querendo vender o nosso peixe, né? Mas quando vem para uma classe como essa e vê tanta experiência, tanto conhecimento, eles vão compreender muito melhor o que são óleos essenciais e o que pode trazer para a vida de cada pessoa. Sabe que não é uma experiência ou duas, são muitas. Cada classe, nossa, se nós conseguirmos anotar a metade do que as meninas ensinam cada classe, nós nem precisamos mais de livro de aromaterapia, porque são experiências reais, né? Coisas do dia a dia que acontecem, não são fatos escritos, são coisas que acontecem diariamente na vida de cada uma delas. Então, essas experiências não têm preço, né? É que nem a Aline falou, podemos fazer 1000 cursos, estudar 1000 livros, mas a experiência é única, né? É diferenciado. Porque às vezes quando entra um cliente, ele fala assim, eu não vou conseguir gravar tudo isso na minha cabeça. Mas a experiência você não esquece. Então, né, é muito importante. Também quero agradecer as meninas, a Evelyn, a Aline, obrigada por tanta coisa maravilhosa que vocês ensinaram, né? O mês que vem vocês vão ser convidadas de novo. E o resto aí que tá aí também vão ser convidados, né? Porque cada dia é único e a gente sempre vai trazer experiências novas. Vocês podem ter certeza, porque os usos dos olhos, né? Acredito que não para por aí. É muita coisa boa e também coisas que a gente ouve as outras pessoas contando para nós o que está acontecendo na sua vida, né? Então, muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado Boa mesmo. noite. Muito grata por vocês.
nos ajudarem nas classes, né? E compartilhar tudo que vocês têm de bom na vida de vocês com a gente. Meninas, muito obrigado pelo apoio, né? Por estarem aqui conosco. Ficarem aqui com as meninas quase 2 horas. Olha, muito bom mesmo. Ai, meu Deus. Mas foi muito bom. A gente nem sente a hora passar, porque é tanta coisa boa, né? E uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Meu Deus.